Oi, como vai você? Estamos chegando aí na sua casa, chegando perto de você. Obrigada por abrir a porta da sua casa, por nos deixar chegar pertinho do seu coração. Eu sei que você gosta, eu sei que você, quando compartilha comigo alguma coisa da tua vida, do teu coração, faz porque confia. Obrigada por isso, obrigada. Aqui está o consultório de família mais uma vez, a nossa sala disponível, no meu sofá os meus convidados, mas dos meus convidados mais especiais sempre é você, porque fazemos esse programa para você repensar seus valores, suas ideias, seus sentimentos, para rever o que pode ser feito, o que pode ser mudado. Esse é o chamado de toda semana. Ao terminar um programa, a pergunta que fica é: e agora? O que eu posso fazer diferente? Ontem foi o Dia da Criança, o 12 de outubro, né? Dia da Criança, celebrada essa festa, brinquedos, passeios, festas, brincadeiras. E é para ser assim, dia bonito, gostoso. Aliás, todos os dias as crianças pedem tudo isso de novo, né? Mas, ok, ainda que seja uma data comercial, como queiram, não vamos entrar nesse mérito. Mas fato é que a gente precisa falar sobre educação, falar sobre criança também é falar sobre você, que é pai, que é mãe. E uma das coisas mais difíceis na vida é educar. Claro que é, porque afinal de contas há um exercício de repetição, de fazer outra vez, de fazer dar certo aquilo que você nem sabe se vai dar certo, porque cada um tem o poder de decidir depois que caminho seguir. Mas enquanto pequenos, enquanto está sob o controle dos pais, como nós pais, como os que educam, podem trabalhar melhor para ensinar valores, para ensinar sobre a vida, para ensinar sobre aquilo que é eterno, para ensinar sobre aquilo que realmente vale a pena. Sabe que ontem hoje eu ainda estava lendo sobre uma reportagem de uma festa infantil que fora realizado e o show era de uma cantora nacionalmente conhecida e que tem um tom de muita sensualidade. Suas músicas também muito sensuais, quase que eróticas. Público-alvo, ontem, especialmente as crianças. Suas músicas têm sido tocadas nas festas infantis. Sim, as poderosas, as crianças sendo levadas a se sentirem poderosas, provocantes, beijinho no ombro daqui, sabe aquelas conversas que... Como assim? Isso é para o seu filho? Para o meu filho? Como usar a música? Como usar os instrumentos? Como usar desta ferramenta para ensinar de outros valores para os nossos filhos? É esse especialmente o tema de hoje. E vamos aproveitar para dar uma pincelada sobre como ensinar o seu filho a amar Jesus. Será que pode? Será que dá? Será que é possível? Ou isso é alguma coisa que acontece naturalmente? Isso é conversa para a gente discutir ao longo do programa e você é muito bem-vindo a participar com a gente. Deixe o seu recadinho na nossa página facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Ali é o nosso ponto de encontro, também no nosso Instagram, Consultório de Família. Combinado assim? Meus convidados de hoje já passaram pelo Caixa de Música, agora sentam comigo e vamos, além de cantar, falar sério, né? Daniel Lidick, muito bom receber você aqui. Vamos falar sério também, Darleide. A gente brinca, mas também fala sério. Com certeza, mas você é sempre muito bem-vindo com sua diversão, com sua alegria. E agora com um projeto novo. Está acompanhado da Marla, sua esposa, compositora boa noite. também. Bem-vinda. Obrigada, Darleide. Delícia. E mais outra convidada que é professora de música, trabalha com musicalização infantil, é professora mesmo para ensinar e ver o resultado de perto. Rose Reis, bem-vinda. Obrigada, Darleide. Um prazer estar aqui. Um assunto tão gostoso, né? É isso. Vamos começar aqui com o Daniel e com a Marla. Projeto aí chegando para as crianças. E parabéns. Parabéns porque eu assisti, acompanhei. E hoje eu estava até dizendo agora há pouco para a Marla que voz linda que você tem. Cantando para crianças, compondo para crianças. Nesse tempo que falta conteúdo tão bom para as crianças, parabéns. Parabéns para a gravadora Novo Tempo também. O que dizer do projeto? A gente está realmente admirado com a resposta das pessoas, né? Porque realmente material para criança o tempo inteiro precisa de algo. Então elas estão realmente muito empolgadas com o projeto. Foi algo que nasceu assim
Deus foi guiando a gente desde o tempo do Salmos, os primeiros projetos, a gente viu a resposta das crianças e sentiu vontade de fazer algo para as crianças, mas tem que ter um investimento, tem um custo alto e tal. E Deus foi direcionando. A música tema chama-se Minha Vida é uma Viagem. Então, a ideia do projeto são musiquinhas onde a gente vai para tempos, histórias da Bíblia, a gente conta essas histórias aí. Né, amor? Marla, como professora, você é professora, você trabalha com arte, você inclusive é coautora de livros didáticos sobre arte. O seu trabalho no mestrado tem a ver com música, com arte também para as crianças, professores, enfim. Agora você vem com esse projeto. O que vocês estão querendo dizer para as crianças? Que apoio é esse às famílias? A gente tem 3 vertentes, assim. Primeiro, o básico é ensinar a Bíblia. Com certeza deve ser a base, né? O ensino espiritual. Fazer com que as crianças ouçam, vejam através dos desenhos e ouçam mensagens da Bíblia, aquilo fique na cabeça, fique impregnado. Porque elas veem tantas coisas na televisão, a televisão e a internet é a principal fonte, né, musical que as crianças têm hoje em dia. E elas ouvem muitas coisas que você citou no início do programa. Ficam na cabeça, né? E fica na cabeça delas com aquela mensagem ruim, com um apelo moral ruim. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor para ensinar a Bíblia. Não só das Bíblia, a palavra de crianças, Deus. a gente também. Eu peguei uma vez um táxi e o cara tava ouvindo um forró. Até hoje eu ouvi uma vez. Eu lembro da música, do coro da música. Era um negócio nada a ver, assim, errado. Ficou na minha cabeça. Então, na cabeça das crianças muito fica mais realmente, forte, né? Então, a ideia é trabalhar coros fáceis, músicas fáceis de aprender, que as crianças realmente fiquem com aquilo na mente, na cabecinha delas ali. Então, o primeiro forte é a parte espiritual, a segunda parte musical, que elas aprendam música, elas cantem, coisas fáceis para elas aprenderem música e também desenvolver o resto de outras coisas, aprender animais, aprender sobre cultura, sobre lugares, Lindo, coisas diversas. Então, são desenhos animados. Rose, por que a música tem essa força de fazer fixar conteúdo, como o Daniel colocava agora, e a proposta é essa, de fazer a criança ficar com aquele conteúdo, abstrair aquele conteúdo? O que a música faz? Ela entra no cérebro da gente, mesmo que a gente não queira. Por isso que quando ele estava lá, ele ouviu. Isso acontece muito com a gente no trânsito, quando tem algum carro com música alta. E tem um refrão muito forte, muito simples, e aquilo fica, o ritmo é forte. Então, a gente não tem como controlar. Ela entra. A gente não tem como tampar o ouvido. A gente, quando vê alguma coisa, a gente pode fechar o olho, mas o ouvido a gente não consegue parar de escutar. Às vezes a gente fala assim, não, eu ouço, mas eu filtro. Não, nada disso me tem influencia. como. Com uma música a gente entende que não dá para ser assim. Não dá para ser assim. O que a gente pode fazer é tentar escolher aquilo que a gente ouve. Agora, impedir que o som do outro chegue na gente é complicado. Dalei, pra você ter ideia, hoje no culto aqui na Novo Tempo, a gente apresentou o projeto para os funcionários aqui da Novo Tempo. E aí a gente mostrou os videozinhos e tal. Aí tem uma delas chamada Gigante Davi, é uma música sobre Davi. E aí o coro, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Acabou o culto, quando eu passo, a tiazinha da limpeza tá lá, com Deus eu posso vencer. Eu passei, te peguei cantando. Ela ficou assim, vice graça, ela estava cantando. Claro. Passei, dei 2 passos, 3 passos, tinha outra pessoa cantando o mesmo coro. Então, fica realmente na mente. Então, se fica na cabeça de alguém, de uma criança, com Deus eu posso vencer. Olha essa frase, é uma frase simples, mas é forte. Com Deus eu posso vencer. Então, ela está passando algum drama, alguma coisinha na família, algum probleminha, que para ela é um problemão. Ela diz, com Deus eu posso vencer, fica na cabecinha dela. Vai lembrar disso, né? Vamos conferir então essa musiquinha. Gigante Davi. Gigante Davi, Daniel Lidick, Marla Lidick aqui, lançando esse projeto também, que é da gravadora Novo Tempo, NT Kids. Gigante, ele está vindo para guerrear. E distante vou ouvindo gargalhadas, ele quer de Deus zombar. Ele vem chegando mais perto, ele tem quase 3 metros. Tem lança, capacete, tem couraça e escudeiro. E o povo de Israel se treme todo de medo. Vocês não podem vencer. Vocês não podem vencer. Vocês não podem vencer. Vocês não podem vencer. Mas Golias nem consegue imaginar quem é que está vindo aí. Pastor
onde o Vênus tocador de harpa, o seu nome é Davi. Ele vem se aproximando, é pequeno, nem tem tamanho. Nas mãos tem um cajado e somente 5 pedras, mas o coração bem forte bate a certeza. Com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. 1, 2, 3, 4, 5 pedras. Davi pegou lá no riachinho, orou e então a fundo ele girou. Assim o rapazinho, o gigante derrubou. Com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Que delícia! Dá vontade de ficar cantando, 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 fixa mesmo, né? Tem mais ainda no programa de hoje. E hoje ainda você vai acompanhá-los cantando aqui com a gente. Mais um clipe dessas historinhas que você encontra no canal, Do que YouTube. já está disponível. youtube.com/Minha Vida é uma Viagem. Só escrever ali, youtube.com/Minha Vida é uma Viagem. A gente tem os 3 primeiros vídeos, e a ideia é de 15 em 15 dias a gente tem uma nova historinha da Bíblia aí. Você pode até sugerir alguma ideia aí, se você Tá tiver. bom, eu sugiro. Eu amo sugerir. Vamos lá. A gente, então, nós estamos propondo que os pais, que as famílias apresentem aos seus filhos conteúdo que tenha significado para a construção desse menino, dessa menina, que se torne um homem e uma mulher moralmente, fisicamente, emocionalmente saudável. E se um pai não sabe cantar, não sabe tocar, se é desafinado, como é que se usa a música e outras ferramentas, outras maneiras para ensinar conteúdo bom para as crianças, Rose? Eu fiquei pensando numa atividade simples que qualquer um pode fazer. Você pode deitar com as suas crianças num lugar, pode ser o mais quieto possível, e ficar procurando ouvir sons do cotidiano, ou descobrir se tem um passarinho cantando. Com certeza, numa cidade, você sempre vai encontrar um bem-te-vi, porque eu estou sempre procurando eles e acho. Você pode fazer coisas assim, você pode, de repente, vamos no sítio, e lá no sítio você faz a mesma atividade, procurem sons, discutam sobre os sons, que som você gostou mais, que som é agradável. Você pode pegar músicas boas, como a que a gente acabou de ouvir, músicas que tenham letras boas, pegar uma lata de alguma coisa que tem uma tampa de plástico, uma colher, fazer um tambor, acompanhar aquela música. Você não precisa entender de música para isso. Você pode fazer uma latinha, colocar um pouquinho de arroz, tampar, fazer um chocalhinho e acompanhar para isso. Uma coisa muito importante que eu acho que a gente deve falar é que faça isso, faça alguma coisa pelo seu filho nesse sentido, porque o mundo está fazendo. O mundo está fazendo. Ele é bombardeado o tempo todo com várias coisas, com várias músicas, e a mídia está aí. Então, a gente precisa estar atento a isso também. Marla, você como professora também, trabalhando com crianças e, enfim, como que você trabalha essa questão com elas, no sentido de aprender e de elas aprendendo e você ensinando, ao mesmo tempo que o professor aprende junto também? Como que a gente pode despertar a criança musicalmente, seguindo esses passos da Rose? São muitas coisas. Cantar com a criança já é um ato educativo muito forte, é um dos principais e é que está acessível a todo mundo, né? Cantar com a criança, ela deu um bom exemplo de pegar qualquer coisa, fazer um instrumentinho, bater palma com música, se movimentar através da música. A criança, ela sente muito a música através do corpo dela. Então, você vê uma criança, ela está na música, ela está ali se balançando um pouquinho, está batendo o pé. Para a criança é natural, ela sente a música com o corpo. Então, tá batendo palma com a música já está sendo muito educativo. Falar rimas, poesias, versinhos,
quando você repete isso, tenta colocar um pouco de música naquilo, ou falando-se de forma rítmica, é muito educativo para a criança. Compor musiquinhas. Tem uma fase da criança que ela gosta muito de compor. Ela começa a cantar sozinha em casa. Então, se o pai incentiva isso, que legal, meu filho, faça sobre tal outra coisa, então. A criança ela também aprende muito compondo. A paródia, a criança pode fazer? Eu tô falando porque a primeira Pode. música que eu fiz, quando eu tinha 7 anos de idade, eu peguei uma música do Inário e coloquei era com Grandes Tu. Eu coloquei uma letra sobre gratidão. Foi minha primeira música, vamos dizer assim. Então, foi quando eu aprendi a colocar a métrica. Então, talvez seja Sim, uma fazer ideia. paródia, com certeza. Uma Porque ideia ela tem que legal. encaixar uma outra letra dentro de uma Dentro da melodia, né? melodia. Brincar de roda é uma coisa tão que simples, mas delícia. educativo. Muito. Ela aprende muitas coisas através da brincadeira de roda. Então, não é complexo você aprender música e aprender conceitos através da música, né? Então, é muita coisa. Brincar de roda com as crianças, junto com as crianças da rua, vamos lá brincar de Como roda. você Muito foi bom. despertada musicalmente? Para mim foi mais ouvindo em casa, realmente e cantando. E através da minha mãe é professora de piano. Então, desde cedo, em casa, o tempo inteiro, tinha o piano tocando ali. O que a gente chama de musicalização infantil, que nós duas somos professoras, no passado não tinha muito. Eu, quando eu cresci, não tinha muito isso. Ainda era uma educação musical mais formal. Era apenas no piano, com uma partitura na frente. Hoje em dia é muito mais lúdico o ensino de música para a criança. Na época não tinha isso. Mas, mesmo assim, eu aprendi através de brincadeira de roda, cantando, Mas acho que é em tocando casa, piano. são os pais. Em casa, se os pais colocam música... Eu lembro das músicas que meu pai colocava, os discos que ele colocava, as músicas. Ele gostava muito de música clássica, meu pai. Meu pai tinha uma coleção enorme. Então, aquela música, ele ficava ouvindo, eu ficava reconhecendo, aprendendo. E acho que a Pra mim, igreja fez muita também, né? diferença. Quem tá ligado geralmente é uma igreja, uma comunidade cristã, ele tá ali, ele vê instrumentos, né? Eu lembro quando eu vi um pastor tocando violino, eu falei, nossa, eu quero tocar violino também quando crescer. Toquei violino no tempo da faculdade, eu tocava também. Então, acho que a igreja também tem esse papel, coralzinho, grupinho. A gente é de uma fase que tinha Cá Entre Nós, tinha VPzinho, tinha Prisminha, tinha Integração Júnior. Então, a gente vê isso e quer copiar e acaba O indo. principal, acho que é oferecer bons exemplos para as crianças, né? Se você não toca, se o pai não toca ou ele não canta, mas oferecer um material de boa qualidade para a criança ouvir. Então, se ela está ouvindo coisa boa, aquilo ali vai Ele vai ficando querer copiar, né? assimilando. Agora, os meninos vocês estão falando a respeito de como foram despertados musicalmente. Talvez não tenha um ponto, né? Sua mãe era professora, você já se descobriu gente no meio mais de música, né? Tem pais que põem os filhos para aprender um instrumento musical. E aí a gente até conversava nos bastidores sobre mas eu não quero, e abandonou, e etc. Como é que a criança escolhe um instrumento, por exemplo? Se eu pensar musicalmente em tocar um instrumento. Você falou violino, você toca violão, toca piano também? Já toquei sax, piano. Minha mãe é professora de piano. Minha mãe é professora de piano, ela me ensinava, mas eu não queria aprender porque ela era minha professora e também eu não precisava aprender porque minha professora era minha mãe, ela não ia brigar comigo assim, né, tal. Então, realmente é complicado essa questão da escolha do instrumento. Eu comecei a tocar violão com 23 anos. Porque eu falei assim, não, eu vou tocar um instrumento. E eu acho que só vingou por causa da questão que eu gravei os salmos e eu tinha que tocar violão. Mas realmente é complicada essa questão da escolha. Rose, qual o lugar do instrumento difícil. nessa educação musical? O ideal é que a criança passe por uma musicalização infantil, porque lá ela vai ser apresentada para vários instrumentos. Se você for numa loja de instrumentos, os vendedores vão ter o maior prazer em te deixar mexer em todos. E você pode experimentar todos. Então, eu costumo dizer assim, é legal começar com um instrumento harmônico, como o piano, o violão. Normalmente, as escolas começam com a flauta doce, né? Porque é acessível, pequenininho, dá para transportar. O legal é um instrumento como o piano, um violão, certo? Agora, como escolher instrumento? Às vezes, os pais chegam para mim e falam, eu quero tocar piano. Mas, às vezes, o seu sonho é tocar piano e não é o sonho da criança. Ele queria tocar flauta. O menino quer tocar bateria. Esse é o problema. O pai não Exatamente. quer que meu filho toque bateria. Ele tem que tocar... É complicado. É complicado. Então, assim, eu costumo dar esse conselho. Olha, põe numa aulinha de musicalização, mostra. Hoje em dia, a gente tem tanta coisa. Procura lá na internet, vê vídeos, escuta vários CDs bons, veja, eu gosto desse timbre aqui, esse som me agrada. O que você se imagina tocando? Não adianta uma pessoa pequenininha querer tocar um instrumento enorme. Não vai ter força. Sim. Uma pessoa que é muito pequena tocar uma tuba enorme, como é que vai soprar aquele negócio, né? Então, é isso. Ter calma,
dar a oportunidade de vivenciar os vários instrumentos na medida do possível. Outra coisa, se você tem na sua região, tem lá na sua igreja uma banda, que instrumento está faltando na banda? Porque, às vezes, você quer tocar um instrumento, não tem espaço depois para você tocar. Então, são uma série de coisas. É um instrumento muito caro? Tem jeito de eu alugar esse instrumento para eu começar e ver se eu gosto? Sabe? Várias coisas que a gente pode pensar. E eu acho também uma aí. referência, alguém que toque, ou na igreja, às vezes alguém local que toca muito bem violão e que o menininho fica, nossa, quero tocar como ele. Então é legal o pai apresentar essas referências, porque ele vai se inspirar. Pode ser difícil tocar um instrumento, mas um dia você vai tocar como ele. Então eu acho que inspira isso. E uma vez que se escolhe esse instrumento com calma, respeitando a vontade da criança, assim, um pouco Dentro de um certo de um limite, certo né? limite. Que nós conversávamos sobre pais que deixam o filho escolher num tempo em que ele ainda não tem condição de escolher Sim. muita coisa, né? Aí eu contei de um rapaz que até hoje ele já é adulto, faz medicina, e aí ele contando assim, mãe, você não podia ter me deixado parar de fazer aula de violino. Mãe, puxa, como você não teve pulso para me fazer continuar estudando? Então, assim, tem um limite também, né, de deixar essa criança livre para escolher. Que às vezes eles começam assim, eu quero tocar piano. 2 anos de piano. Agora eu quero tocar violino. 2 anos de violino. Agora eu quero tocar flauta. Agora eu quero tocar E saxofone. não vou falar nada sobre isso porque eu passei por 5 instrumentos. Então eu Aí, não com vou. 23 eu posso me anos, retirar não é aqui no mesmo? momento? Decide tocar um instrumento, toca violão. Gente, mas Exatamente isso. Eu passei. É complicado. É Cada complicado. fase da minha vida, infância foi um instrumento, ensino médio foi outro, faculdade foi outro, pós-faculdade formado foi outro. Não, mas aí pelo menos você já estava grandinho, caminhando. O Mas problema é você nenhum deixar uma deles foi criança- tempo perdido, é fato. Não foi, Exatamente. exatamente. Isso Nenhum é deles muito é importante. tempo Ao perdido. invés Isso é do uma cara coisa... tá lá só jogando videogame, você está aprendendo, você está musicalmente crescendo, Mas que você não investindo seja um tempo. instrumentista profissional depois. O que você Você tá dizendo que aprendeu... eu sou ruim? Não, não estou dizendo, estou dizendo outra pessoa. Gente, volta a fita Outra aqui pra eu ver isso pessoa. aqui. O tempo que ele passou, pelo menos, foi um tempo bem gasto. E o que ele... Para o desenvolvimento dele, a cognição, a parte física, emocional, tudo que ele aprendeu já foi válido. Marla e Rose, não sei você, mas me é deixa de fora. verdade que quem toca instrumento, quem é musicalmente bem desenvolvido, é também bem inteligente? Vamos cantar, Daniel, vamos Quer cantar, falar? Pode Daniel. falar. Gente, pura verdade. Atenção, Brasil, essa é a minha câmera. Olha, se você quer desenvolver seu filho, faça dele um músico, porque eles vão ter a testa mais alta. Eles vão... Ô, Mas Daniel, é vamos verdade, Daniel, gente. vamos Mas fazer é o seguinte, verdade. É verdade. É Daniel, verdade. vamos fazer o seguinte, vamos cantar. O lado Cantar, direito, eu Daniel. não sei se é o direito ou o esquerdo, mas um deles vai desenvolver mais. Na verdade, Pesquisas os dois. mostram. Os dois A desenvolvem gente mais. continua sobre isso, vamos cantar? Qual é a música de agora? Minha Vida é uma Viagem? Minha vida, é a nossa música tema, Aham. Minha Vida. Só queria falar uma coisa pra você, que o projeto surgiu, eu trabalhava no NASP, e aí a gente ia ter uma semana de oração, que é uma semana especial que a gente tem para as crianças, onde a gente traz uma palestrante para contar historinhas da Bíblia, e essa pessoa furou. E aí falaram, por que não vai você? Eu falei, Gente, e eu descobri, foi uma das coisas que eu mais amei fazer na minha vida, fazer uma semana especial, assim, para as crianças, então, contando histórias da Bíblia. Eu decidi fazer, fiz uma musiquinha, Minha Vida é uma Viagem, e aí ficou. E muito legal, a gente vai cantar essa música, então, para Vamos vocês lá. agora. Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, estou indo para lá. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho
pressa de chegar, tenho pressa de chegar. Estou indo para lá. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Ah, que lindinho! Fica mesmo na cabeça da gente, né? Parabéns, lindo de novo. Tem gente que cumprimentando pelo programa, que está gostoso. A Creuza dizendo, falava sobre isso hoje, sobre o tema que eu iniciei o programa, a respeito de que tipo de conteúdo nossas crianças estão recebendo, quais são as influências musicais, quem são as Anitas da vida que estão fazendo a festa do seu filho. E falei o nome da moça. Lembrando que o que os pais ouvem em casa, os filhos também Então, estão ouvindo e eles entendem, né? E a questão nem é a moça em si, assim, a proposta que não é adequada para Não, criança. é pra idade, né? Sensualizada, Sim. uma roupa erotizada, uma música erotizada. E é isso que nós não queremos para os filhos da gente. Então, mas então o que nós temos para fazer? Mas não tem desenho, a Novo Tempo não tem mais programas infantis. Minha gente, vocês pensam que é baratinho? Vocês pensam que é só assim, vamos fazer um programa? Não, mas se pudermos fazer, vamos fazer mais. Aqui está mais uma iniciativa. Mas em não tendo outras coisas feitas por terceiros, o que você, enquanto pai e mãe, pode fazer em casa? Como você ensina valores? Como você fala de Jesus para os seus filhos? Então, é pensando nisso, o que você em casa oferece para esse filho também, tá? A Camila Borges diz que está amando o canal no YouTube, o filhinho dela, o Eric, um fofo, já aprendeu tudo, já canta, mandando beijo para vocês. E a Camila Borges, beijo, linda. A Elizabeth está nos acompanhando, a Nilceia, o programa está maravilhoso. Johnny Martins zoando com você, Daniel. Fala assim, não, Daniel de novo. Marca esse cara, me manda aqui, eu vou mandar uma mensagem para ele. Vou mandar uma DM para você, me aguarde. Mas ele está dizendo parabéns pelo trabalho, enfim, Valeu. está brincando aqui. A Cleia manda um beijo para Manaus. Um beijo, Manaus. E tem que mandar beijo para todo mundo que esteve com a gente lá nesse final de semana, né? Em Belo Horizonte. Foi bom na demais, hein? No caravana. Mineirinho ali, ó. Mineirinho. Muita Nós gente. jogando no time do Senhor ali no Mineirinho nesse final de semana. Um beijo, pessoas lindas. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos rapidinho para continuar falando sobre o tema proposto aqui. E o que você pode fazer para ensinar seu filho por meio da música? E mais, como ensinar sobre Jesus, ensinar valores? Até já! Acabei de receber um pedido, assim, pelo WhatsApp. Uma linda dizendo, lá dos Estados Unidos, ela mora em Bridgeport. Ela diz assim, tia, fala pro Daniel mandar um oi pra mim, pra Sara e pra Sofia. Manda. Cadê Sara e Sofia? Um abração para vocês aí. Estamos internacionais aqui, né? Consultório de Família International. Exato. Eu fui pra lá há pouco tempo e ela falou assim, tia, traz o DVD do Daniel. Não, o DVD não, leva a gente. Pra gente cantar lá Minha Vida é uma Viagem, assim, até ficar no juízo, assim, a música. Você recebeu uma mensagem de alguém dizendo que o filhinho já estava cantando já, né, do programa. Terminou a música, já A tava ideia cantando. é essa, o mundão tem as músicas chiclete. E a gente tem que fazer o chiclete de Jesus, né? A música que fica na mente ali e vai alimentando o coração com aquela mensagem, né? Isso é muito importante. É isso aí. Beijo, Sarinha, Sofia, Gelta. Hoje eu quero mandar um abraço também para o Serjão, para a Sueli, aí de Bridgeport também. Na semana passada, o programa Corrido, eu estava aqui super emocionada também com a presença do pastor Alejandro Bulhon. Faltou lembrar também da Saskia, líder do Ministério da Mulher na Igreja Adventista aí de Bridgeport, que fez todo um trabalho lindo para reunir cerca de 100 mulheres no nosso encontro de mulheres, que foi incrível naquele final de semana.
Parabéns por todo o trabalho, vocês são lindos e ganharam um lugar muito especial no meu coração. Foi realmente muito, muito, muito especial. Beijo para vocês, a todos vocês, muito obrigada pelo carinho. E novamente lembrando de todo o carinho que nós recebemos nesse final de semana aqui em Belo Horizonte, nesse evento lindo. Ter vocês perto da gente ou ir pertinho de vocês é sempre uma experiência extremamente positiva. Obrigada pelo carinho de vocês, de sempre em qualquer lugar do Brasil onde a Novo Tempo chega, por ser tão amada, e cada um de nós, apresentadores, produtores, cantores, recebemos o carinho de vocês com muita humildade, com muita simplicidade, sabendo que não tem estrelismo, não tem, que somos os mais, os melhores. É simplesmente povo de Deus, celebrando uma grande festa e esperando o dia de encontrar Jesus, não é? Os meus convidados de hoje, além do Daniel Lidick, a Marla Lidick, a Rose Reis, que é professora de música também, a Marla também é professora de música. E aí, mamãe, papai, como ajudar o seu filho a amar Jesus? Vamos pensar, como é que eu uso a música para ensinar de Deus para as crianças? Deixa eu começar aqui com ela, que ela está falando menos que nós. E ela é super mega fina, educada, ela não vai falar se eu não pedir para ela. Rose, como que a gente faz? Você me dizia que quando você era pequenininha na escola tinha uma musiquinha que até hoje, quando você pensa num tema, você lembra daquela música. A escola sabatina. Chegou agora ao fim? Não tocar, não provar. Eis a mensagem hoje aqui, que falava sobre a gente não usar drogas, não beber, não fumar. E eu me lembro sempre que eu vejo, quando eu fui assim em situações que tinha a bebida, eu me lembrava dessa música. A escolinha sabatina, que coisa fantástica é levar o seu filho à escola sabatina. Eu acho isso muito precioso. Lá tem muita música boa, lá tem muita música que ensina coisas, né? Escolher o que seu filho ouve. Não deixá-lo ouvir qualquer coisa. O ouvido do seu filho não é lixo. Ele precisa receber alimento espiritual. Você, para que o seu filho não ouça lixo, você também não deve ouvir. Você deve dar o exemplo, né? Isso é muito importante. E eu acho que hoje em dia... Sabe o que eu ouvi hoje, ao meio-dia? Que 50% dos pais dos gordinhos não sabem que eles estão gordinhos. E eu fiquei pensando, os pais hoje não prestam atenção nos filhos, no que eles fazem, no que eles ouvem, com quem eles brincam, sabe? Se fez tarefa, se não fez tarefa. Então os pais nem percebem que o filho está com o peso além da medida. E agora com o celular e o fone de ouvido... Então, é que eu não sei o que meu filho está escutando mesmo. Eu sempre fui uma mãe muito presente. E como professora, eu já dou aula há 30 anos. Ai, meu Deus. Quanto tempo. Estou ficando velha. Você começou a dar aula com que idade? Eu comecei... Não posso tô, contar. Eu tô brincando. Mas assim, eu já dou aula... vai fazer 30 anos ano que vem que eu dou aula. E a gente percebe o pai que orienta, o pai que cuida, a mãe que está no trabalho, mas que está preocupada. E aquele pai que não se interessa, sabe? E assim, se você não cuidar do seu filho, o mundo vai cuidar dele. Se você não colocar limites para ele, falar, filho, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, porque a criança, quando ela é muito nova, ela não sabe discernir, ela não tem maturidade. As crianças precisam de limites, sabe? Isso aqui não é bom. Sentar com ele, às vezes, para escutar uma música. E discutir sobre aquela música, discute a letra da música. Eu me lembro uma vez que eu estava dando aula de piano para uma menina, e ela não é da nossa crença. E ela me pediu para ensinar uma música para ela, mas a música era a letra de drogas, né? Era em inglês, mas a letra era sobre drogas. Eu falei... De incentivo ao consumo, alguma coisa do gênero? Não, ela queria tocar, porque era um piano gostoso e tal. E aí eu falei para ela assim, música não é só melodia, música é ritmo também, e música é letra também. Falei com ela, o que isso aqui está falando? E quando ela parou para pensar, ela já era uma moça, ela falou, não quero mais tocar isso. Então ela decidiu não tocar mais, não fazer mais uso. Então, às vezes, as crianças fazem porque está todo mundo fazendo, eles nem estão pensando, sabe? Vai na onda. Então, cabe ao pai e à mãe alertarem e orientarem. E sabe, Daleide, isso não é uma preocupação só nossa, não é de agora. Os filósofos, antes mesmo da época de Cristo, Platão e Aristóteles, eles tinham uma ideia muito bem formada de que a música ela é o principal meio para formar o caráter e a vontade dos cidadãos. Tanto é que Platão dizia o seguinte, deixe-me fazer as canções de uma nação e pouco me preocupa quem faz as suas leis.
que ele diz o seguinte: dependendo da música que as crianças ouvem, que os adolescentes ouvem, eles não vão precisar de ter lei para dizer o que é certo e o que é errado. Eles vão saber o que é certo e o que é A errado. música terá A dito. música terá dito, através da música que eles escutam, através da música que eles têm na escola. Tanto é que as escolas só tinham música e ginástica na época da Grécia. A ginástica era para treinar o corpo e a música para treinar o espírito. Então, pessoas que não tinham nenhum conhecimento sobre Deus falavam sobre isso. Imagina nós que temos esse conhecimento sobre Deus, o quanto a música forma o caráter. Então, o que a Repete Rose falou... deixe-me escolher, compor as músicas de uma nação que pouco me importa quem faz as suas leis. Então, as músicas hoje, as letras são muito baixas. Se ouvir o funk, por exemplo, é muito, muito forte. As crianças ouvem aquilo, fica muito forte na cabeça e forma o caráter delas. Então, os pais precisam estar muito atentos ao que as crianças ouvem. E na televisão, a criança está suscetível a qualquer horário assistir ali uma música que passou rapidinho, deixa eu assistir. Não, fica na cabeça da criança e aquela mensagem cada vez mais vai formando o caráter dela. Muito forte isso que você traz, né? Essa mensagem que entra na mente de uma criança via a música permanece, solidifica e transforma, né? Então, é alguma coisa assim da mais alta seriedade para pensarmos a respeito. Música não é entretenimento, música é formação. Uau! E o músico não é inocente e ingênuo. O músico compõe para um certo objetivo. Basta ver as trilhas de filmes, certo? As trilhas de novelas. Tem um objetivo. Ele fez aquilo de propósito, foi pensado. Existem intervalos que causam emoções em você. Existem ritmos que causam outras emoções em você. E ele junta as coisas para te levar ao que ele quer. Então, quando você vê uma música muito erótica, o apelo sensual, isso mexe muito com todo mundo. Você mexe com coisas que é uma coisa natural de todo mundo, mas você mexe de uma forma ruim. Você erotiza crianças pequenas, crianças que nem deviam estar pensando nisso, elas deviam estar brincando de boneca e não procurando uma roupinha, um shortinho e sair rebolando por aí. Então, isso é muito sério. E músico não é inocente. E não tem ninguém que eu conheça, eu acho que não existe no mundo, que não goste pelo menos um tipo de música e que seja afetado por ela. Então, a gente também precisa aprender a gostar. Quando a gente é criança, normalmente, assim, você vai para uma região do Brasil, lá come macaxeira. Você vai para outro lugar, lá come pinhão. Por quê? Porque foi ensinado a gostar daquilo. E a música também. Você também pode ser ensinado. E uma coisa que eu estava pensando, nas escolas dos profetas, o que eles aprendiam? Poesia, música, os mandamentos, né? A Bíblia que eles tinham naquela época, era isso que eles aprendiam. E no céu, o que a gente vai fazer? Bom, a gente escolheu essa profissão. Sim, a gente é tendencioso, né? Mas é fato que no céu Vai ter todo música. mundo vai ser músico. O músico não vai ficar desempregado lá. Todo mundo vai ser músico. Por quê, gente? Porque é importante. Rafael, Daniel, Você tudo bem, pode não me chamar como diante. você quiser, Darleide. Eu já te chamei de Marleide uma vez. É verdade. Então você pode me chamar de Rafael, porque eu chamei de... Eu falei, Marleide. Saiu. Uma mistura de Rafael. Marla com Darleide, né? Daniel, e como era... Eu sei que você tem um texto aí a respeito da experiência de Jesus com a música. Jesus tinha experiência com música, gente. Eu achei um dia esse texto. É um texto de um livro chamado Evangelismo, da educadora, escritora Ellen White. Ela fala... Eu falei brincando da música Chiclete de Jesus, né? Aquela música que fica na cabeça, mas que tem um conteúdo bom. Eu falei brincando, mas é sério isso. Porque a gente falou, com Deus eu posso vencer. Se a musiquinha fica na cabeça da criança, ela vai saber que com Deus ela pode vencer. E eu queria ler para vocês um trechinho desse texto. Olha o que diz. O cântico ajudava Jesus a resistir o inimigo. Olha que forte. O cântico ajudava Jesus a resistir o inimigo. Quando Cristo era criança, era tentado a pecar, porém não cedia à tentação. Ao ter mais idade, era tentado, mas os cânticos que sua mãe lhe ensinara
acudiam-lhe a mente e ele erguia a voz em louvor. E antes de os companheiros se aperceberem, estavam cantando com ele. Então, Jesus, gente, é de arrepiar. Jesus lindo. era tentado, era adolescente, tinha uma tentação, aí ele lembrava, minha mãe Maria me ensinou aquela música que falava, vamos trazer para os dias de hoje, das drogas, da bebida, das amizades. Ele lembrava da música, opa, eu tenho que ser assim, com Deus eu posso vencer. Ele lembrava, e Jesus era abençoado através da música. Gente, vamos falar, eu me arrepio. Se Jesus era abençoado com as músicas, imagina eu. E levava outros a cantar junto. Outros a cantar também, e Jesus... É Sabe lindo que uma isso, moça uma vez me lindo. escreveu? Ela é de Brasília, nunca esqueci. Lembro o nome dela, claro que eu não vou dizer. Mas ela era de Brasília, ela me disse assim, Darleide, eu tinha um hábito da masturbação. Uma moça. E ela disse assim, sabe como eu venci? Ouvindo e cantando o Ministério de Louvor, do pastor Fernando Iglesias. Ela disse que ouvia e ela começava a cantar, até que a vontade passava. E ela começava a orar, orava. Essa Darleide, hoje eu sou livre. Jesus fazia isso, exatamente. E eu queria só deixar a página do livro, é 498. Se muita gente tem esse livro Evangelismo, página 498, para dar uma olhadinha, que é bem legal esse texto aqui. Maravilha, Rose. E às vezes acontece comigo, dormir com um problema e acordar com um hino. E a letra do hino tem tudo a ver com a solução do meu problema. Tem uma história que eu acho muito bonita, que na Segunda Guerra Mundial, várias crianças ficaram órfãs e passou um tempo e essas crianças cresceram, né? E os pais vieram e eles não sabiam quem era o pai e quem era o filho. E aí, era um grupo muito grande de pais e era um grupo grande de filhos. E aí a mãe resolveu cantar uma música da infância. E foi aí que ela descobriu a filha dela que estava ali. Que lindo. Cantando, isso me comove muito isso. Cante para o seu filho. Cantar é muito bom. Cantar é muito bom. Já diz, né, que quem canta seus males espanta. E quem louva é melhor ainda. Aham. Então devia a nossa casa ter mais louvor, mais música. Tem Os tempo cultos inteiro. em casa, Aham. então com as criancinhas cantar bastante, sabe? Isso é muito legal. Na minha casa, todo mundo toca, até meu pai. Meu pai toca piano, minha mãe toca piano, meus irmãos tocam violino, piano, violão, meu irmão toca guitarra, baixo. Então, os cultos sempre eram com muita música, isso é muito legal, isso fixa a ideia, né? Então, sempre eu colocar muito DVD, a gente às vezes deixa as crianças largadas na televisão assistindo o que quiser. Não, coloca os DVDs, a gente tem Tia Cecel, tem muitos materiais bons de outras denominações, coloca a criança em contato com isso. A gente falou dos instrumentos musicais. Mas e a voz? Você pode saber não tocar nada. A voz é um instrumento que todo mundo tem, é de graça e todo mundo pode usar. Está à disposição. E é um instrumento que emociona bastante, É a né? voz. Uma coisa legal, eu comecei a compor num concurso de igreja. Eu falei que o incentivo da igreja, né? E fizeram um concurso musical e eu disse, quero participar. Eu com 9 anos, na Igreja Central de Maceió. Você morou em Alagoas? Sim, seus pais apresentaram minha filha. no Então, curso, você morava na em Igreja Alagoas, olha Central. só, hein? Olha É. só. E agora somos vizinhos, gente. Atenção, Brasil. Eu sou vizinho da Darleide. Vou voltar com ela de carona para casa, inclusive. Então, olha só. Um concurso como a música incentiva. Voltei para casa. Já estou pensando em voltar para casa. Fui para o concurso, perdi, é lógico. 3 pessoas votaram na minha música, mas eu nunca esqueci. A pessoa que ganhou, a Lisley, cantava no grupo Armos lá e tal, falou assim, nunca desista de compor, gostei muito. Foi minha primeira música, com 9 anos, ela disse, não desista. Então, o incentivo, essa coisa de concurso também é legal. A criança gosta de desafios, né? Vou desafiar meus filhos a compor uma música, a fazer alguma coisa, algum tema. Os Desbravadores, que é esse grupo que a Igreja Adventista tem, tipo escoteiros, assim, Sim. eles fazem um tema sobre tal coisa, e eles são desafiados a fazer. Então, desafios acho que são legais também, para a criança ser incentivada a compor, a fazer música, isso é legal. Perfeito. E pontuando mais uma vez o aspecto de encher a sua casa de louvor, encher a sua casa de alegria, encher a sua casa de música, sabe? Tornar esse ambiente mais agradável, porque música muda o ambiente. Você, quando tem, por exemplo, você pode ver a cena de um filme, a coisa mais linda, romântica, sei lá o quê, de amor. Mas se não tem a trilha, gente, que negócio sem graça. Então põe música na tua casa, motive essa criança não somente a um instrumento ou a cantar musicalmente, mas a se encher de louvor. Para quando bater a tristeza, bater a opressão, a tentação, música eleva você. E ter a consciência de que não importa a idade da criança, ela vai estar assimilando a música que estiver tocando. Até mesmo dentro da barriga da mãe ainda, o bebê já está assimilando os sons à volta. Tanto é que dizem estudos que se a mãe canta uma mesma canção enquanto está grávida,
canta uma canção curtinha. Quando a criança nasce, a criança está inquieta para dormir, ela canta aquela canção que cantava durante a gestação e a criança acalma. Então, para perceber como a criança já dentro da barriga já está ouvindo, imagina quando ela está fora. Então, não, vou deixar na televisão tocando essa música, que a criança é muito novinha, não está nem entendendo a letra que está falando. A criança está assimilando tudo. Então, desde cedo, não subestime o poder do cérebro infantil. Ó, eu vou Está falar uma coisa. captando tudo. Meus pais eram drásticos nessa questão de música. Pode parecer até estranho, mas na minha casa, durante toda a minha infância até a adolescência, até na hora dos comerciais, a gente abaixava o volume da televisão. Meu pai escolhia, na hora dos comerciais, a gente baixava. Porque não, essa é a música que aparece de tudo. Claro, aparece. claro. Então, a gente não ouvia as músicas dos horários comerciais. Pode parecer estranho, mas era uma preocupação que meus pais tinham. E deu que certo. deu certo. Eu acho que deu Ó, certo. E Deu a gente certo. aprende, Deu certo. a gente aprende com comparação. Se a criança vê uma música que ela acha legal, ela vai perder o interesse para as músicas que são mais bobinhas, entre aspas, Uhum. né? Então, se ela só conhece aquela bobinha, ela vai amar aquilo. Então, tem que evitar o contato com outras coisas. Claro que a gente não vive dentro de uma bolha, uma hora ou outra ela vai ter contato com Mas as pelo outras menos músicas. já vai estar Mas já está ensinada, formada, ela já está formada. gostando, É. ela sabe o que escolher já. Sabe discernir, sabe diferenciar, sabe escolher entre uma coisa e outra, né? Joyce, nós temos agora mais um clipe? Agora tem mais um clipe sobre Noé. Quem canta é a Marla. Olha só, Vai hein? dizer o Sim. quê? Não fala nada, vamos ao clipe. Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem jacaré? Sim. Tem chimpanzé? Sim. Tem borboleta? Sim. Tem bicicleta? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem cachorro? Sim. Tem macaco? Sim. Tem tartaruga? Sim. Tem rapadura? Não. Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem girafa? Tem capivara? Tem periquito? Tem pirulito? Não! O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem canguru? Tem avestruz? Tem camelo? Tem caramelo? Não! O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem crocodilo? Tem esquilo? Tem coelho? Tem chocalho? Não! Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, Noé foi muito, muito obediente, encheu a arca de muitos bichos. Que gostoso. Marla, composição sua, né? Pois é, exatamente. Eu esqueci o meu comentário que você não me deixou Que eu falar. pedi pra você guardar pro final. Guardou pro final, ok, tudo A bem. música da Marla aqui, que foi quando a gente soube do projeto, vamos compor juntos e tal. E a Marla agora virou compositora, tá todo o tempo fazendo músicas aí novas. Aí. Gente, quando nasceu o Danielzinho e a Marlinha, hein? Já tem um arsenal de músicas Tem prontas. que nascer cantando já. Nascer cantando. Vocês têm quanto tempo de casados? Quase 7 já. Que gracinha. Qual conselho que você dá pra gente? Continuem felizes como vocês são. Muito bom, né? Ter vocês aqui no consultório hoje. Daniel Lidick, Marla Lidick e a companhia da também professora Rose Reis, falando pra gente a respeito da importância de inserir música da vida das crianças para ensinar a respeito de ser feliz. E tem um menininho que me inspira demais, e inspira muita gente. Aliás, ele é apaixonante. E eu vou pedir agora que rode um VT do Benício.
Ele, pequenininho, gente, 5 aninhos, ele mora em Recife. Um beijo para os seus pais. Lá em Recife, o Elias, a sua esposa, que educam lindamente o Benício. E ele conta histórias bíblicas. E hoje ele vai contar sobre Eu o sou filho fã desse pródigo. Você menino, conhece gente. o Vinícius? Conheço, e a gente tava num evento que ele tava lá e eu não sabia, e ele não falou comigo, eu fiquei morrendo de raiva, porque, não sei se ele tá assistindo, ele tava lá e eu queria falou, ele Ficou com conhecê-lo. vergonha. E ele tava lá, quando eu soube que o Benício tava lá, eu falei, gente, o Benício, uma pessoa Ai. internacionalmente conhecida, menino de Jesus ali, queria conhecê-lo, sim. Ele é lindo. Muito legal. Para inspirar os pais a ensinar de Jesus para os seus filhos desde pequenininhos, para inspirar crianças a aprenderem mais sobre o que realmente importa. Benício Rios, para você. Oi, olha eu aqui outra vez. Hoje eu estou aqui para contar uma história bem bonita para você, que Jesus usou ela para nos ensinar uma grande lição. Essa é a história de um homem que tinha 2 filhos, igual meu pai, que tem eu e meu irmão. Mas só que um dia, o mais novo resolveu pegar tudo que ele tinha e ir embora. Aí ele disse, papai, eu quero ir embora e preciso de dinheiro. Eu quero tudo que é meu. O pai ficou muito triste porque amava muito seu filho. Aí ele falou, por que você quer ir embora? Aí o filho disse, eu quero ir embora porque já estou cansado dessa vida. O pai deixou ele ir. Enquanto o filho caminhava pela estrada, o pai encheu os olhos de lágrimas. Ele estava muito triste. O tempo passou e todos os dias o pai ficava olhando para a estrada esperando o seu filho voltar. Mas o filho nem pensava nisso. Ele gastava o seu dinheiro em festas, farras, em coisas que ele nem precisava. Pagava a conta dos amigos e todo mundo gostava de ficar perto dele só porque ele tinha muito dinheiro. Mas um dia o dinheiro acabou. Os amigos foram embora, ele ficou com muita fome e sem dinheiro e muito sozinho. Ele procurou um emprego, mas a única coisa que ele sabia era cuidar de animais. Aí ele arrumou um emprego para cuidar de porcos numa fazenda. Que emprego mais fedorento. Logo ele que tinha tudo. Deve ter sido muito difícil para ele. A fome que ele sentia era tão grande que dava vontade de comer a comida dos porcos. Eca, que nojo. Foi aí que ele lembrou do seu pai e pensou, será que ele vai me aceitar de volta? Se ele não me aceitar como um filho, pelo menos ele pode me arranjar um emprego na fazenda. Aí ele resolveu voltar, sujo, fedorento e sem nenhum dinheiro. O que ele não sabia era que desde o dia que ele foi embora, o pai esperava a sua volta. E quando o pai viu o seu filho de longe, correu, abraçou e chorou de felicidade. Não sei como ele aguentou aquele cheiro horrível, mas ele estava muito feliz para se preocupar com isso. O filho, sem entender nada, disse, pai, eu posso ser pelo menos um empregado? Mas o pai nem quis saber disso. Colocou um anel no seu dedo, deu roupas novas e mandou os empregados prepararem uma grande festa. É assim que o Papai do Céu faz com a gente. Ele não se importa com o cheiro do mal que o pecado deixou em nós. Ele nos abraça, nos dá uma nova oportunidade e ainda prepara uma grande festa. Tudo isso só para me dizer, eu estou muito feliz que você esteja perto de mim outra vez.
Ensina os vossos filhos sentados, caminhando, trabalhando em qualquer lugar. Ensina sobre Jesus. Não é apaixonante essa criança? E pense no trabalho que os seus pais têm de ensiná-los sobre Jesus. Bom, esse é o nosso incentivo aqui do Consultório de Família. Encha seus filhos de coisas boas. Daniel, muito obrigada, viu? Marla, muito obrigada. Rose, muito obrigada. E lembrando para você, se inscreve no canal no YouTube. Nossa Vida é uma Viagem, youtube.com/Minha Vida é uma Viagem. Mas a nossa, você também viaja tanto, não é só a minha, É verdade. a sua também. Minha Vida é uma Viagem. Se inscreve lá e deixa o seu filho conhecer de música que ensina sobre Jesus. Obrigada por sua companhia hoje aqui com a gente. Termine a noite louvando e vá dormir ouvindo de Jesus, da sua palavra, do seu amor, em canções que fazem você dormir e acordar em paz, cheio de confiança em Deus. Um beijo e até a semana que vem.